O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer como todos, do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Querido diácono Marquinho, queridos irmãos, queridas irmãs, no tempo da Quaresma, a conversão se torna o grande apelo do Senhor nessa nossa caminhada de preparação para a Páscoa. Desde o primeiro dia deste tempo, quando nós recebemos as cinzas sobre a nossa cabeça, a liturgia já nos dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão aparece desta forma, não como uma experiência de um único instante, mas como um processo que envolve a vida, que abarca a vida toda. O Senhor nos convida sempre à conversão e Ele espera que nós correspondamos à sua graça. Ele deseja fazer de nós homens e mulheres novos. Assim, o apelo da conversão aparece no Evangelho, no diálogo de Jesus com o povo, que levou para ele 2 notícias trágicas. A primeira, um fato acontecido pela mão do homem. Pilatos ou matar alguns galileus no momento em que eles cultuavam a Deus, e fez com que seu sangue se misturasse com o sangue das vítimas que eles ofereciam. E Jesus recebeu ainda uma segunda notícia, o fato de que uma torre, a torre de Siloé, havia caído sobre 18 pessoas, matando-as. E vejam, diante destas 2 notícias, Jesus vai perguntar: vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros homens? E por que Jesus fez essa pergunta? Porque, segundo a mentalidade da época, se uma pessoa sofresse uma catástrofe, fosse vítima de alguma tragédia,
ou mesmo contraísse uma doença, ou perdesse os seus bens, era porque havia pecado, e Deus estava castigando a pessoa. Portanto, vejam, diante dessas duas notícias, Jesus aproveita para corrigir duas imagens falsas que uma pessoa pode ter. A primeira é uma imagem falsa de Deus, como o castigador, como o juiz severo que pune, e Deus não se apresenta em Jesus como o implacável, mas como um Deus que é Pai, e que mostra o seu rosto misericordioso à humanidade. Jesus deseja corrigir a nossa falsa imagem de Deus, mas deseja corrigir também a falsa imagem que uma pessoa pode ter de si mesma. Quantos, naquela época e ainda hoje, trazem consigo a presunção de uma superioridade moral em relação a outras pessoas, o erro do moralismo. Diante de Deus, todos somos pecadores, todos somos falhos. E é interessante ver na primeira leitura, Moisés, quando nós lemos a Sagrada Escritura, sabemos que foi um homem grande, o homem que Deus escolheu e separou para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Quando Moisés passava com o povo na região do Horebe, do Monte Sinai, ele é chamado por Deus, ele se manifesta numa sarça, numa planta que ardia em fogo, e quando Moisés se aproximava dele, Moisés ouviu Deus: tira as sandálias porque esse lugar é santo. Quer dizer, chega com humildade, se aproxima reconhecendo a sua pequenez. Eu sou o grande. E é bonito ver que Deus se revela como Deus vivo. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, na condenação dos ídolos, há sobretudo um salmo que fala assim: eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não respiram, têm perna, mas não andam, e assim por diante. E vejam como Deus se aproxima de Moisés e se apresenta: eu sou aquele que sou. E ele envia Moisés: diga, o eu sou me enviou a vós. Deus se revela o seu nome sagrado dessa forma, e diz mais: se os ídolos tinham aquelas características, Deus vai dizer: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, eu desci até o meu povo, eu vi, eu ouvi, eu conheço, eu desci. Um Deus que se faz próximo do povo, um Deus que acompanha o seu povo na caminhada da história, para defender e proteger, porque é o Deus da aliança. E São Paulo vai recordar que tudo aquilo que aconteceu, né, embora Deus tenha se mostrado assim, o povo não correspondeu, o povo errou, o povo que tinha tudo para acertar, o povo que tinha tudo para ser santo, não foi. E São Paulo vai dizer: essas coisas aconteceram para que nós aprendamos com elas. Queridos irmãos e irmãs, e Paulo ainda tenta derrubar essa presunção moral que às vezes se tem. Às vezes as pessoas dizem, repetem um versículo que está aí de forma errada. Às vezes as pessoas dizem assim: quem está de pé, se segure para não cair. Mas na verdade o apóstolo disse: quem pensa estar de pé, se segure
para não cair. Quem julga estar de pé, se segura para não cair. E assim nós observamos que diante de Deus todos nós somos pecadores. É preciso corrigir a imagem de Deus. Ele não é o castigador, Ele não é aquele que pune de forma implacável aqueles que erraram. Ele não é o Deus que paga o pecado do homem com o mal, mas ao contrário, é o Deus paciente, que sabe dos nossos limites e que coloca a sua esperança na nossa conversão. Por fim, vejam como o Evangelho termina. Jesus conta a parábola da figueira. O dono de uma vinha. No Antigo Testamento, a imagem da vinha era associada ao povo de Israel. A vinha do Senhor é o povo de Israel. E Deus, é claro, é o dono dessa vinha. Jesus fala do dono de uma vinha, que se aproxima do vinhateiro, daquele agricultor, daquele que cuida do plantio, da colheita, dos frutos, e diz assim: olha, eu já venho aqui 3 anos, desejoso de colher os frutos dessa figueira, desejoso de comer figos saborosos. Quem planta uma árvore frutífera não se contenta com as folhas, deseja os frutos e coloca a esperança nos frutos, espera colher os frutos. E vejam, o dono dessa vinha, é claro, é Deus. O vinhateiro é Jesus. Ele é o nosso intercessor junto do Pai. E São Lucas fez uma anotação muito interessante. Por 3 anos, o dono da vinha se aproximou dela, desejando colher frutos. Por 3 anos, quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos, nós encontramos um dado de que o ministério público de Jesus durou 3 anos, quer dizer, 3 anos ele passou pregando o reino de Deus, por 3 anos fez milagres, libertou as pessoas do maligno e fez tantas outras coisas grandes para que aquele povo se convertesse. E o povo não se converteu, o povo não mudou de vida. O dono da vinha quer cortar a árvore, mas o vinhateiro pediu mais um ano. E vejam, na esperança de que aquela figueira desse os seus frutos. E assim, se Deus permite que aqui estejamos, que ainda estejamos respirando e andando, porque no fundo, coloca a sua esperança em nós. Nós servimos ao Deus da esperança, porque esperamos nele, mas ele também espera em nós. Ele deseja colher frutos de conversão na nossa vida, e por isso nos deu a quaresma. Nós podemos rezar melhor, nós podemos viver uma oração de maior intimidade com ele, dedicar-nos mais à oração. Nós podemos ser melhores na escuta da palavra, da Sagrada Escritura. Nós podemos ser melhores no nosso trabalho, realizando o nosso trabalho não só como meio de vida, mas como meio de santificação, não só como sustento, mas como meio de se sustentar, mas também como meio de crescer no serviço a Deus e aos irmãos. Nós podemos ser melhores na convivência nos nossos lares, na convivência com as pessoas, com o nosso próximo, que estão no trabalho, que estão também nos lugares onde nos divertimos, onde vivemos a nossa vida, o nosso cotidiano. Nós sempre podemos ser melhores, e nós seremos melhores se tudo vivermos em Deus, porque a conversão é uma experiência bonita e verdadeira, quando parte do amor a Deus, daquele desejo de corresponder ao Deus que sempre realiza o bem na nossa vida.
Portanto, peçamos a Nossa Senhora que nós possamos viver esse Evangelho, a graça deste Evangelho, que nós possamos encarnar na nossa vida aquilo que Jesus nos apresenta hoje, ou seja, que tenhamos uma nova imagem de Deus, que descubramos a sua face misericordiosa. Ele espera de nós, Ele coloca a sua esperança em nós, que tenhamos também uma nova imagem de nós mesmos, que fujamos da presunção de superioridade, que nós possamos olhar para nossos irmãos com o próprio olhar de Jesus, com o coração de Cristo, que nós possamos viver esta quaresma como tempo de renovação, para que possamos celebrar a Páscoa do jeito que Jesus deseja que a celebremos, como homens e mulheres novos, renovados pela graça. E por isso, a oportunidade da confissão, de recorrer neste tempo ao sacramento da penitência. Tudo isso Deus espera de nós. E a Virgem Maria intercede para que nós alcancemos, para que nós obtenhamos essa graça que a liturgia de hoje nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.